Meu sentimento está ligado a esse movimento. Estou aqui para cumprimentar a torcida do Vasco. Sejam bem-vindos a mais um giro de informações sobre o nosso clube. No vídeo que trago hoje, como de costume, apresento a você, torcedor vascaíno, que está espalhado por todo o país, as últimas notícias e atualizações sobre tudo o que ocorre no cotidiano da nossa equipe. Quero convidar você, que é vascaíno e está por aqui pela primeira vez, a se inscrever no botão vermelho que se encontra logo abaixo, pois diariamente, pela manhã, à tarde e à noite, você pode assistir a vídeos e transmissões ao vivo. Portanto, sintam-se acolhidos e venham integrar nossa comunidade. Vamos debater, analisar e comentar sobre o empate de ontem, que deixou um gosto amargo, especialmente por ser a estreia do Vasco em Arequipa, na altitude peruana. Um jogo que, na minha visão, foi mal gerido pela comissão técnica. Iremos discutir essa atuação, que me pareceu bastante insatisfatória, particularmente no término da partida, quando a equipe terminou o jogo com praticamente 4, 5 ou 6 jogadores na defesa. Também iremos abordar as repercussões que esse resultado pode trazer para o andamento do Campeonato Brasileiro, para a Copa Sul-Americana e para a Copa do Brasil. Vamos avaliar o próximo confronto contra um adversário que, assim como nós, também participou de sua estreia na Copa Sul-Americana, mas acabou perdendo em casa. Traremos novidades sobre contratações, já que parece que o clube está de olho em um atacante que tem se destacado no cenário nacional, sendo o artilheiro de um dos campeonatos no sul do Brasil. Vamos falar um pouco sobre esse jogador que é do interesse do Vasco neste momento, um atacante de apenas 24 anos. Além disso, traremos uma informação que circulou ontem e gerou bastante repercussão. Essa notícia diz respeito ao suposto interesse de um político local em assumir a gestão do clube. Vamos conversar sobre a veracidade dessa informação, a origem dela e quais seriam as consequências. Portanto, fique com a gente até o final para não perder nenhum detalhe. Deixe sua opinião nos comentários sobre a permanência ou não do técnico. O que vocês acham da atuação decepcionante de ontem? Para quem puder colaborar, deixe um like e inscreva-se. Não se esqueça de conferir o nosso grupo no aplicativo que criamos recentemente. O download é gratuito, não há custos envolvidos. Estamos atualizando vocês com notícias ao longo do dia por lá, além de transmissões ao vivo e muito conteúdo interessante. No próximo sábado, haverá uma ação referente ao jogo contra o adversário e todos podem participar. Basta baixar o aplicativo. O primeiro link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Combinado? Então, vamos iniciar o vídeo comentando sobre a partida insatisfatória de ontem. Para mim, foi um jogo que estava sob controle do clube e quero propor uma reflexão. Se o Vasco tivesse começado perdendo por 3-0 e tivesse conseguido igualar para 3-3, certamente veríamos isso como um resultado positivo, pois teríamos conquistado um ponto importante para a Copa Sul-Americana. Contudo, a realidade que vivenciamos é bem diferente. O Vasco iniciou o jogo com uma vantagem de 2-0, depois ampliou para 3-1. Estava dominando a partida e com todo respeito ao adversário, que é uma equipe bastante limitada tecnicamente, se você analisar apenas o salário de um atleta como Paê ou Coutinho, que ganha R$ 1.600.000 mensais, percebe que isso cobre a folha salarial de todo o elenco deles. Considerando toda a consideração devida à equipe do Melgar e seus atletas, é evidente que se trata de um time que apresenta um desempenho muito aquém do esperado, especialmente quando comparado ao Vasco. Apenas o salário de um jogador fundamental, que é de R$ 1.600.000, seria suficiente para cobrir a folha salarial inteira do elenco do Melgar. Isso deveria ser motivo suficiente para que o Vasco conquistasse a vitória. O que aconteceu na partida foi, na minha opinião, uma enorme decepção. Dentro de campo, havia jogadores que não mostraram a bravura necessária para se afirmar diante do técnico. Na minha perspectiva, a responsabilidade é do comandante da equipe, que é o principal responsável pela situação embaraçosa que se viu em campo. Ele demonstrou receio em permitir que o Vasco vencesse, optando por recuar a equipe ao escalar 3 zagueiros e 3 volantes, o que resultou em uma atuação tímida ao longo do jogo. Para mim, faltou um atleta que conseguisse motivar a equipe. Não me refiro apenas a um jogador que normalmente desempenha esse papel, mas sim
a alguém que na partida de ontem não conseguiu cumprir essa função. Um jogador que chegasse e dissesse: vamos acordar, vamos jogar, somos o Vasco, um clube grande com a torcida de 20 milhões de pessoas. Infelizmente, isso não ocorreu. E não é apenas pelos pontos deixados de conquistar que me perturba, pois acredito que o Vasco ainda pode recuperar esses pontos nas próximas partidas em casa, enfrentando adversários que ainda virão. Podemos até ganhar alguns jogos fora, mas o principal problema da partida de ontem foi a queda de moral, confiança e autoestima que isso causou no elenco. Se tivéssemos saído vitoriosos, mesmo que por 3-1, isso teria elevado a moral e a confiança do time? Teríamos 2 vitórias consecutivas, com a estreia no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, podendo até assumir a liderança do grupo. Mas não foi isso que ocorreu. O técnico, conhecido por sua cautela e por adotar uma abordagem defensiva, já havia enfrentado críticas anteriormente pelas suas decisões. E ao invés de aproveitar uma vantagem, com o Vasco vencendo, por 3-1 e apenas 10 minutos restantes, o que ele decidiu fazer? No passado, a insatisfação com ele era significativa, especialmente em virtude das decisões tomadas na partida de ontem. O Vasco estava em uma posição de vantagem, vencendo por 3-1 com apenas 10 minutos para o final. Contudo, o treinador escolheu colocar em campo 3 zagueiros e, para agravar a situação, escalou um defensor que não estava apresentando desempenho confiável. Havia alternativas melhores no banco, jogadores que se destacaram na competição e que poderiam ter contribuído de forma mais eficaz. Novamente, o treinador errou nas substituições, tanto no intervalo quanto no segundo tempo, e sua decisão de manter um zagueiro menos confiável no final da partida resultou na perda da vitória. O Vasco acabou sofrendo o 3º gol, o que se torna ainda mais difícil de entender, considerando que foi marcado por um atacante de menor estatura. Essa situação é inaceitável e embaraçosa. É verdade que a altitude teve um impacto e alguns jogadores sentiram o cansaço, mas mesmo assim, uma equipe com uma folha salarial elevada não pode perder para um time com recursos muito inferiores. Independente das condições, deveria ter saído de lá com a vitória. Para mim, a responsabilidade é do treinador. É fundamental que haja uma cobrança interna. Não acredito que isso signifique o fim de sua passagem pelo clube, mas é essencial que a diretoria intervenha e faça com que ele entenda sua posição. O que aconteceu na partida não representa o Vasco da Gama. O Vasco é um clube que deve sempre buscar a vitória. E o que foi feito durante o jogo foi uma falta de respeito, uma vergonha para a instituição e para a torcida. Em vez disso, poderia afirmar: o que aconteceu recentemente não reflete a verdadeira essência do Vasco. O ocorrido no Peru não está em linha com a tradição do clube. O Vasco é uma equipe que luta pela vitória e os acontecimentos do último jogo foram inaceitáveis. Uma grande desconsideração para com a instituição e os torcedores, especialmente no final da segunda etapa. De qualquer maneira, o Vasco inicia a competição com 1 ponto e agora tem 2 jogos em casa na Copa Sul-Americana nas próximas quartas-feiras contra o Deportivo Cabelo e o Lanús. Se conseguirmos vencer esses 2 desafios, teremos grandes chances de liderar o grupo caso tudo aconteça conforme o esperado. Agora é hora de focar novamente no Campeonato Brasileiro, pois no próximo sábado teremos um duelo contra o Corinthians em São Paulo, na Arena Corintiana. Curiosamente, no último jogo, o Corinthians também fez sua estreia na Copa Sul-Americana em casa e acabou sendo derrotado. Assim, a pressão sobre a equipe corintiana está alta. Eles empataram na estreia do Brasileiro e perderam na primeira rodada da Sul-Americana, o que certamente fará com que a torcida compareça em grande número e pressione a equipe, que foi campeã no Campeonato Paulista, mas não começou bem nas competições. Isso aponta para um jogo tenso e desafiador. O técnico precisa realizar mudanças no time, pois um dos jogadores não está apresentando um bom desempenho. Ele está completamente fora de forma e sem as condições necessárias para representar o Vasco. O ideal seria colocá-lo para treinar de forma isolada até que consiga recuperar a condição física adequada para buscar um lugar na equipe. Não importa se entrará um atleta que deveria ser titular ou outro jogador do meio de campo, a situação atual não permite que ele permaneça.
Além disso, já chegou o momento de testar um jovem da base atuando na lateral direita. Recentemente, um dos atletas teve uma atuação ruim, repetindo uma performance infeliz de um jogo passado, onde mostrou-se perdido em campo. Outro jogador que também não está indo bem é o Meia, que tem cometido muitos erros e está sem ritmo, o que dificulta a situação. Ele está distante de ser o atleta que se destacou em 2023, portanto, é preciso reintegrar outro jogador ao time titular. A partida contra o adversário anterior foi um revés, e um outro atleta que não está no seu melhor momento é o Meia. Ele tem falhado em diversos aspectos, errando na condução da bola e sem ritmo. É complicado ver esse jogador em campo, pois está longe de ser o atleta de 2023. É necessário trazer de volta um jogador que ofereça intensidade e criatividade, se aproximando de um estilo mais dinâmico. O rendimento do atleta atual não pode mais ser suportado. Ele precisa ser direcionado para treinar e ganhar ritmo, para que, com o tempo, possa ser novamente incluído nos jogos. Quando estiver pronto para ser titular, deve ser escalado. Neste momento, ele não apresenta as condições necessárias, cometendo mais erros do que acertos na equipe principal. Agora é hora de preparar o time, já que o Vasco retornou do Peru e seguiu direto para São Paulo, onde fará a preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado. O jogo será desafiador, pois o Vasco tem enfrentado muitas dificuldades em confrontos fora de casa. Historicamente, o clube possui um histórico desfavorável nesse tipo de partida. Esperamos que neste sábado o Vasco consiga ao menos um empate, o que já seria um resultado interessante. É claro que todos desejam a vitória e os 3 pontos, mas considerando o histórico do confronto, esse é um desafio que não oferece facilidade para o Vasco. Portanto, seria excelente sair de lá com um empate ou uma vitória. Contudo, é necessário mudar a postura, não pode haver receio. O treinador não pode demonstrar insegurança e os jogadores em campo também não devem refletir esse medo. Alguém precisa ter a coragem de dizer: pessoal, precisamos nos posicionar, o que está sendo falado não pode interferir em nosso desempenho. Vamos fazer a nossa parte em campo, vamos honrar o clube. É fundamental transformar a atitude e também avaliar algumas peças, pois a situação está complicada. Existem jogadores que não estão em condições físicas adequadas. Não estou afirmando que um dos jogadores não tenha qualidade, ele a possui, mas fisicamente está muito mal. O outro atleta também precisa melhorar sua condição física, já que tem cometido muitos erros no meio de campo. Enfim, agora é o momento de se preparar e se recuperar da viagem, com foco no próximo jogo. A idade pode influenciar, mas a condição física do atleta está realmente desafiadora. É imprescindível que ele aperfeiçoe sua forma física, uma vez que tem cometido diversos equívocos no setor de meio de campo do time. Entretanto, este é o momento ideal para se recuperar da viagem e se preparar, pois no próximo sábado ocorrerá um embate contra o Corinthians na segunda rodada da competição nacional. Antes de tocar em assuntos de grande relevância, é pertinente mencionar a possível aquisição de um atacante que a equipe pode estar concretizando nesta janela de transferências, que se encerra no dia 12 de abril. O time está ativamente em busca de um novo atacante, além de estar atento à situação relacionada à venda da estrutura de futebol. É essencial salientar que existe um aplicativo gratuito do canal, que pode ser acessado pelo primeiro link na descrição e no comentário fixado. Nesta noite, haverá uma transmissão ao vivo pelo aplicativo, então é uma excelente oportunidade para fazer o download e participar. No tocante à procura por um atacante, surgiu o interesse por um jogador que foi o goleador do campeonato estadual neste ano de 2025, um centroavante de 24 anos. Assisti a alguns vídeos dele e observei diversos gols e jogadas marcantes. Ele atua no Maringá. E apesar do campeonato estadual não ter o mesmo prestígio de outros, é inegável que marcar gols, independentemente do nível da competição, revela a qualidade do atleta. Alguém que possui um bom poder de finalização pode balançar as redes contra qualquer adversário, sejam a seleção de destaque ou um time menos renomado. Um indivíduo com 24 anos, com uma boa estatura e físico atlético, se destaca pelo seu controle de bola apurado e pela capacidade de finalização, além de ser eficiente em marcar gols de cabeça.
A possibilidade de ele se integrar ao clube é bastante atrativa. Não estou dizendo que ele vai se tornar titular ou um ídolo, mas é evidente que a equipe necessita de um centroavante reserva. Atualmente, falta um atleta que possa assumir a posição do titular em casos de suspensão ou lesões, o que precisa ser resolvido. Não estou insinuando que ele tomará o lugar do titular, nem que se tornará um ídolo, mas a equipe realmente carece de um centroavante reserva. Claramente, neste momento, não há ninguém para substituir o titular em situações de suspensão, lesão ou quando ele não estiver em boa fase. É crucial contar com um centroavante reserva, e essa opção está ausente no cenário atual. Por isso, o clube começou a investigar a situação de um jogador. O time do Maringá está pedindo 3 milhões de reais por 50% dos direitos dele. Para ser honesto, considero que esse investimento é justificável. Ele é um atleta jovem, com 24 anos, fisicamente robusto e preparado para o desafio. A proposta parece promissora e, na minha visão, não é o momento de trazer um jogador mais experiente, de 30, 32 ou 33 anos, já que o titular já tem 37 anos. O nome desse jovem é significativo e devemos ficar atentos, pois ele pode aparecer no time nas semanas seguintes. Agora, há uma questão controversa a ser abordada sobre a venda da SAF do clube. Recentemente, uma fonte respeitável divulgou informações sobre um político local. Essa notícia gerou bastante movimentação nas redes sociais, com uma variedade de reações. Mas certamente é um tópico que merece ser discutido. Não é uma informação que possuo, apenas estou repercutindo com base em fontes. O prefeito de uma cidade vizinha, que é torcedor do clube, teria mostrado interesse em investir na SAF por meio de um fundo da municipalidade? Essa cidade, situada no estado do Rio de Janeiro, tem vínculos com a indústria do petróleo. De acordo com os dados disponíveis, o fundo de investimentos da cidade já contaria com cerca de 2 bilhões de reais disponíveis. O prefeito estaria interessante em aplicar recursos na SAF do clube? A primeira dúvida que surge é se esse tipo de investimento é legalmente permitido? Se um fundo municipal pode adquirir um clube? Não tenho clareza sobre a legalidade dessa possibilidade. Existem aproximadamente 2 bilhões de reais em jogo. E, segundo as informações que se tem, o prefeito demonstraria interesse em realizar um investimento na Sociedade Anônima do Futebol do Vasco. A primeira questão que surge é se essa ação é realmente viável, uma vez que não está claro se uma prefeitura teria a possibilidade de investir e adquirir um clube. Se isso for permitido, é bastante plausível que a torcida do Vasco reaja com cautela e apreensão a essa situação, que envolve aspectos políticos e a gestão municipal. Pessoalmente, não considero essa decisão muito prudente, mas estou aqui para debater essa informação. É essencial noticiar e manifestar uma opinião. Não vejo isso como algo positivo, mas estou dividindo o que soube com você. Sinta-se à vontade para opinar sobre o assunto. Se você tem conhecimento sobre a cidade de Maricá e sua administração, além do prefeito, seria interessante ouvir suas reflexões sobre essa questão. Essa conexão entre política e a aquisição do futebol do Vasco me parece bastante estranha e preocupante. Assim, seguiremos em busca de mais informações ao longo do dia e, quem sabe, poderemos trazer uma atualização mais tarde. Fiquem ligados. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A torcida do Vasco da Gama tem motivos de sobra para sonhar alto. Nos bastidores de São Januário, cresce o entusiasmo em relação à possibilidade de contar com um dos maiores atacantes do futebol brasileiro nos últimos anos. Hulk, o ídolo do Atlético Mineiro, que já escreveu seu nome na história do futebol nacional e internacional, surge como um nome de peso para reforçar o gigante da colina, que busca retomar seu protagonismo no cenário nacional. A diretoria vascaína enxerga em Hulk não apenas um reforço de impacto, mas uma verdadeira referência técnica e de liderança dentro de campo. Com uma carreira marcada por títulos, artilharias e atuações decisivas, o atacante de 37 anos ainda demonstra um nível físico impressionante e uma capacidade goleadora acima da média.
Seu faro de gol e sua experiência poderiam ser diferenciais para um Vasco que almeja voos mais altos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Embora ainda não haja uma proposta oficial, os rumores indicam que há um grande interesse do Vasco em iniciar conversas com o jogador e seu staff. A possível negociação, no entanto, esbarra em desafios como o alto salário do atleta e a concorrência de outros clubes. Ainda assim, a vontade do atacante pode ser um fator decisivo, já que uma mudança para o Rio de Janeiro e a chance de atuar em um clube com uma torcida apaixonada podem pesar em sua decisão. A reação da torcida Cruz Maltina nas redes sociais já reflete o impacto que a chegada de Hulk poderia causar. O nome do atacante tem sido amplamente debatido entre os vascaínos, que se empolgam com a possibilidade de ver um jogador desse calibre vestindo a camisa do clube. Para muitos, a contratação representaria um marco na reconstrução do Vasco, trazendo de volta o brilho e a competitividade que a equipe tanto busca. Enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para viabilizar esse sonho, os torcedores seguem na expectativa. Se o Vasco conseguirá transformar esse desejo em realidade, ainda é uma incógnita. Mas uma coisa é certa, a simples possibilidade de Hulk desembarcar em São Januário já reacende a chama da esperança e faz o coração vascaíno bater mais forte. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante. Para o Vasco da Gama, até o próximo vídeo.